Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a solução agora do exercício 4 da lista de unidades de medida. E, primeiramente, vamos trabalhar aqui algumas analogias da unidade de medida, tá? Que aqui vai ser a grandeza volume. E vamos encontrar algumas analogias entre as unidades aí para vocês, para contextualizar para vocês. O seguinte, trabalhando com volume, tá? Nós caímos aqui na tabelinha de volume. O que nós temos aqui como base? Então, partimos aqui do metro e nós fomos inserindo aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, o que é interessante aqui para nós, quando nós vamos trabalhar agora em volume, utilizando litros? Nós paramos aqui, ó, e adotamos como base o decímetro, tá? O decímetro, ele tem aí uma característica interessante, que ele é uma unidade, né? Na verdade ele é um submúltiplo, né, da unidade metro, e esse múltiplo, submúltiplo, ele é bastante interessante porque ele é usual no nosso dia a dia, tá? Então tem muitos produtos aí que a gente tem a capacidade de 1 decímetro cúbico muito usual, tá? Por exemplo, você vai ao mercado, tá? E você quer comprar ali uma Coca-Cola. Então você fala que eu quero 2 litros de Coca-Cola, tá? Então essa capacidade envolvendo o litro, né, ela está diretamente ligada aí ao volume que essa capacidade tem. Então, para a gente fazer os cálculos, a gente utiliza então a igualdade de que 1 decímetro cúbico vai ser igual a 1 litro. Tá? Então, foi esse padrão adotado. Se eu sei disso, vocês podem cair nesse cubo aqui, tá? E analisar o que está acontecendo então dentro dessa dimensão aí, que é a dimensão de 1 decímetro cúbico. Tá? Se eu estou analisando então um objeto, um cubo, que tem 1 decímetro cúbico, tá? E lembrando vocês que um cubo, tá? Para eu calcular o volume dele, eu vou ter o seguinte: eu tenho o lado dele elevado ao cubo. Se eu considero esse cubo aqui tendo 1 decímetro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou elevar ao cubo, totalizando aqui para mim então que dentro desse meu cubo aqui, ó, eu tenho 1 decímetro cúbico. Tá? Mas eu posso também trabalhar com outras unidades de medida. Tá? Quais unidades podem ser essas? Pode ser o centímetro, que é muito utilizado. O centímetro, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 10 centímetros em cada dimensão desse meu cubo com 1 decímetro cúbico. Tá? Então, para eu calcular o volume, eu vou elevar isso daqui ao cubo agora. Totalizando para mim que dentro desse meu cubo eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Tá? Então, essa é o resultado aqui. Vocês viram que a própria imagem já traz aqui, ó, que eu tenho dentro desse cubo 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, que é 1000 centímetros cúbicos. É tudo uma igualdade. Tá? Se eu pegar um pedacinho aqui, ó, desse meu cubo, o que vai acontecer? Esse pedacinho aqui, ó, é a milésima parte desse meu cubo, tá? E esse quadradinho aqui, ele vai ter 1 centímetro cúbico, tá? Eu dividi ele em 1000 partes iguais. Esse 1 centímetro cúbico é considerado um ml, tá? Por quê? A unidade litro, ela também cai na tabelinha de múltiplos e submúltiplos, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, quilo, hecto, deca, centi, deci e todos os outros múltiplos e submúltiplos também. Quais são os mais utilizados para nós aqui, analisando a unidade litro? Tá? Nós temos aqui o litro, propriamente dito, né, a unidade padrão, e o ml, tá? Que também é bastante utilizado. Tá? O ml, o que vai ser?
1 litro vezes 10 vezes 10, 3 vezes, tá? Então, aqui, ó. Ou seja, em 1 litro eu tenho 1000 ml, ou seja, 1 ml é a milésima parte de 1 litro, tá? Contextualizando, então, com esse cubinho aqui, ó. Tá? Então, esse cubinho é a milésima parte. Então, vamos lá para as igualdades, que é o que interessa aqui. Eu posso dizer, deixa eu pegar a canetinha, fica mais fácil. Eu posso dizer, então, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, vamos lá, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml. Tá? Olha quanta unidade aqui. Tá? O meu cubo apareceu no celular e aquele não apareceu, que é o cubo. Beleza, tem mais algumas relações que são interessantes. Por exemplo, eu posso dizer então que 1 ml vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Porque se 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml, então 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Tá? Ó, aqui agora apareceu o danado. Vamos lá, deixa eu consertar aqui. Não tem que sumir. Aí. Ok. Beleza. Também tem algumas outras relações interessantes, tá? Quando a gente trabalha com volume, tá? Extrapolando aqui para metro cúbico, tá? Eu escrevo no celular e ele não aparece aqui no vídeo. Mas eu vou consertando aí. Acho que a internet está meio ruim. Vamos lá. Considerando aqui um cubo, tá? Eu vou fazer uma analogia um pouquinho diferente, isso vai ajudar depois a gente trabalhar os exercícios também. Esse cubo aqui, eu vou trabalhar com ele com a seguinte dimensão. Ele tem 1 metro cúbico. Essa é a dimensão dele. Tá? O que eu vou fazer? Cada dimensão de 1 metro cúbico, eu tenho 10 decímetros. Ora, não é 1 metro? Em 1 metro eu tenho quantos decímetros? 10. Então, tentem relembrar lá quando a gente trabalha com comprimento. Tá? Então, 1 metro ele tem 10 decímetros. Se eu tenho, então, 10 decímetros, eu vou ter 10 decímetros em cada dimensão desse meu cubo aqui. Tá? Então, posso colocar aqui o seguinte, que 1 metro cúbico eu tenho 1000 decímetros cúbicos. Tá? Posso falar isso? Posso. Por quê? Porque o volume desse cubo vai ser o lado ao cubo. Tá? Então, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10. Totalizando aqui, então, para mim, 1000 decímetros cúbicos. Nós vimos aqui antes que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Logo, eu posso dizer, então, que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Também é uma unidade interessante. Tá? Então, dentro desse metro cúbico aqui, coube, tá? Ele tem a capacidade, tá? De armazenar aí 1000 litros. Tá? Então, isso daqui também é interessante na solução de alguns exercícios. Tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui todas as relações de unidade de volume para litro. Tá?
Todas não digo, mas as que nós vamos utilizar aqui. Tá? A gente poderia extrapolar um pouquinho mais. Então, ficou com dúvida, pausa, volta. Se ficou confuso alguma coisa, vocês entrem em contato comigo aí e mandem nos comentários. Mas vamos lá, vamos trabalhar então os exercícios. Eu coloquei aqui a igualdade para agilizar um pouquinho na hora de resolver. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero transformar aqui 3,5 decímetros para litros. Então, rápido e rasteiro, eu falei aqui para vocês que 1 decímetro cúbico, vamos ver como é que vai estar escrevendo aí. Não está escrevendo. Só um minutinho. Vamos ver. Não, não foi. Nós temos que 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Tá? Se eu tenho 1 litro a cada decímetro cúbico, então o que vai acontecer? Eu cancelo a unidade decímetro, sobrou a unidade decímetro, sobra aqui para mim que eu tenho 3,5 litros. Não precisaria nem fazer muita conta, né? Vocês já fazem direto aí. 3,5 litros. Tá? Beleza. Segundo, 5 metros cúbicos. Tá? Acabamos de ver a parte teórica da unidade metro cúbico. Então, o que eu falei para vocês? Que 1 metro cúbico, vamos ver se a minha canetinha funciona agora. 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros. Ai, ai, ai. Desisto. 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico tem 1000 litros. O que vai acontecer aqui? Corto a unidade metro cúbico. Sobrou aqui para mim, então, que eu tenho 5 vezes 1000. 5 vezes 1000 vai resultar aqui para mim em 5.000 litros. Ora, mas eu sei que se em 1 metro cúbico eu tenho 1000, em 5 eu vou ter quanto? 5.000. Né? Então eu faço aqui a resposta completa, mas se vocês já entenderam como é que funciona, faz direto, tá? Finalizado aqui. Vamos lá para o próximo. 3.400.000. Então a primeira coisa de um exercício desse, analisem aqui que valor que é esse. Né? Então acho que a maior dúvida de muitos é ver muitos zeros aí e acaba nem entendendo que valor é. Então analisem o valor, tá? E daí vocês iniciam o exercício. 3.400.000 milímetros cúbicos. Então o que nós temos de analogia aqui? Tá? Eu quero chegar em litros. Tá? Milímetro cúbico não é nem ml, porque 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tá? Então vocês podem fazer esse exercício de diversas maneiras. Tá? Vou escolher uma aqui e vou resolver com vocês. Seguinte, vou transformar de milímetro cúbico para centímetro cúbico. Vamos ver? Vamos escolher aqui e vamos seguir. Se é a maneira mais fácil, vocês definem aí. Tá? 1 centímetro cúbico, eu tenho quantos milímetros cúbicos? Tá? Pensem aí, 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, então em 1 centímetro eu vou ter 1000 milímetros cúbicos. Tá? Cancelo aqui a unidade de milímetro, sobrou aqui para mim, então, 3 milhões dividido por 1000. Vou cortar os zeros aqui, tá? Corta 3 zeros, corta 3 zeros. Ou seja, não é a resposta final ainda, mas vamos interpretando. Eu tenho 3.400
centímetros cúbicos. Tá? Beleza, ele quer saber em litros. Tá? 1 litro eu tenho quantos centímetros cúbicos? Coloquei lá em cima para vocês. Então, vocês lembram exatamente que 1 litro... Opa, ficou feio. 1 litro eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Tá? Corta. E daí temos aqui, ó, 3 zeros, vírgula aqui. Tá? Resultado final, 3,4 litros. Tá? Ah, professor, mas tem outras formas de fazer? Tem muitas maneiras de resolver. Tá? Porém, com o passo a passo aqui, vocês vão encaixando, vendo o que a gente consegue resolver. E pode colocar outra proporção, não tem problema. Tá? O D, ele está pedindo 28 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. 1 litro, eu coloquei no exercício de cima aqui, ó. Ah, já está ali propriamente dito, ó. 1 litro, nós temos 1000 centímetros cúbicos. Tá? Corta o centímetro, 28 dividido por 1000, nós temos aqui como resposta final, então 0,028. Tá? Vou andar 3 casas com uma vírgula aí. Tá? Lembrando aqui, litros, finalizado. O E, ele está pedindo aqui quilômetros cúbicos, então uma unidade bem maior. Tá? O que vai acontecer? 1 metro cúbico, eu tenho quantos litros? 1000 litros, passei para vocês ali. 1 quilômetro cúbico, eu tenho quantos metros cúbicos? Vamos pensar? Então, eu tenho um cubo perfeito, tá? Esse cubo perfeito, o meu não vai ficar tão perfeito assim, mas subentendam aqui que ele seja, tá? Esse meu cubo, ele tem 10.000 metros em cada dimensão dele. Tá? Então, esses 1000 metros eu vou ter que multiplicar, tá? Para eu chegar na seguinte relação aqui na minha proporção, que 1 quilômetro cúbico, eu vou ter 1000 vezes 1000 vezes 1000 metros cúbicos. Então, aqui é 1 bilhão de metros cúbicos. Assim eu consigo cancelar a unidade quilômetro, cancela quilômetro aqui, para daí eu fazer a conversão de metro. Eu já posso fazer até direto aqui, ó. Tá? Como que eu vou fazer? Eu sei que 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros. E daí eu posso fazer a multiplicação. Venho aqui, cancelo metro cúbico, vai sobrar para mim litros. Então, reorganizando, tenho 4,3 vezes 1 vezes 10 na 9 vezes 1000 litros. Sobrou só a unidade de litros aí. Aqui vai ficar 1 vezes 10 na 12 vezes 4,3. Então, eu tenho 4,3 vezes 10 na 12 litros. Tá? Aí, fechou o exercício. Tá? Vamos para o próximo. Decâmetro. Tá? Então, vamos transformar esse decâmetro em metros, e daí de metros a gente vai para litros. Então, 1 decâmetro, eu tenho quantos metros? Tá? Então, 1 decâmetro, que é o nosso DAM, cúbico,
eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 metros. Então, eu tenho 1000 metros cúbicos. Tá? Isso tudo vocês têm que lembrar, acessa a tabelinha lá, não tem como fugir. Tá? Até a hora eu dou umas travadas para tentar lembrar todos os números e inserir a proporção, tá? Senão a gente insere a proporção errada. Logo, corto a minha unidade de decâmetro, sobrou aqui para mim 13 vezes 1000 metros cúbicos, porém não é o que o exercício quer saber, ele quer em litros. Então vamos para mais uma proporção. Eu sei que 1 metro cúbico, ficou feio aqui, cúbico, eu tenho 1000 litros. 1000 litros eu vou cancelar a unidade metro cúbico, sobrou ali então para mim litro. Vamos para a resposta final, vai ser 13 vezes 1000, 13.000 vezes 1000 de novo. Tá? Então eu tenho aqui 13 milhões. Vai ficar meio feia a minha letra, que eu estou no mouse, o mouse é ruim. A minha super canetinha, vamos ver se vocês enxergam aqui, capacitiva não está funcionando. 13 milhões de litros. E daí fechamos esse exercício aqui. Tá? Então ficou um pouquinho mais longo o vídeo por causa da explicação que eu coloquei aqui sobre as unidades de volume e tudo mais. Tá? Então analisem, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição aí de vocês. Valeu!